Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Quero falar aqui, então, sobre quando fazer uma Leanception. Tá? Bom, meu nome é Edson Lima, Edson Antônio de Lima. Esse QR Code aí é do meu LinkedIn, é fácil encontrar. Hoje, atualmente, sou Agile Lead aqui na Raia Drogasil, né, conhecido como RD. Também me considero um Lean Agile Coach. Eu também sou facilitador e trainer de Leanception, lá com a Carole, Management 3.0, instrutor de Safe, também agilidade em geral, tá? Além de ser aí casado com a Solange, pai do Enzo, né, nerd por convicção. E é importante a gente entender o que é uma Leanception, né? Leanception é esse workshop colaborativo onde a gente busca aí encontrar esse MVP aí e que tem um grande ganho, que é colocar todo mundo na mesma página e encontrar aí uma forma de colocar esse produto mínimo em contato com o nosso cliente, priorizando o que é mais importante. Tá? O MVP é algo aí que tem que estar entre valioso, né, factível, usável, sempre com um valor percebido pelo cliente que seja diferente do seu concorrente. Né? Então, quem diz se é valioso ou não é o nosso cliente, né? Só quando ele põe a mão nisso é que, de fato, a gente consegue saber se faz ou não sentido para ele, né? E, para isso, esse MVP ele precisa ser usável para o cliente. Ele tem que representar toda uma jornada, né? Toda uma experiência completa para o nosso cliente, ainda que imperfeito, né? Ainda que a gente tenha vergonha desse MVP, ele tem que conseguir provar uma hipótese, né? E ele tem que ser factível, tanto na hora da implementação, quanto também ele ser sustentável, né? Você tem que provar que ele consegue se manter como um produto viável, né? E quando é que a gente poderia usar? Tem vários momentos para utilizar, tá? Eu vou falar especificamente mais sobre o horizonte do crescimento, mas a gente tem que ver que, pô, se você utiliza aí o conceito de Lean Startup, você vai estar utilizando aí em alguns momentos, né? Ou se veio lá um pedido do seu cliente, né, da área de negócio, então você vai validar essas hipóteses, né, dentro do seu ciclo de Lean Startup, e aí então, quando a ideia estiver mais madura, você vai rodar rodar uma Leanception para achar esse MVP e colocar aí para a prova definitiva no seu cliente, né? Você pode também estar dentro do Lean Startup validando no processo de validação de experimentos, né? Para daí rodar uma Leanception ou fazendo aí pesquisas com o seu usuário, né? Rodando ciclos de construir, medir e aprender, até ter aí um momento de definir um MVP para validar essa ideia. Processo de dual tracking, né? Você vai fazendo seu processo de discovery, em algum momento você vai, né, no final lá, na hora de definir, você faz uma Leanception, enquanto você continua rodando o seu desenvolvimento, né? E você pode ter vários insights durante o desenvolvimento que talvez gerem a necessidade de uma outra Inception. Dentro do diamante duplo também, né? E seria no segundo D ali, na parte de definir, no define, seria um ótimo momento onde você já está convergindo para daí sim você definir esse produto mínimo viável, não é? Um processo de business model canvas, em seguida você aplicar uma Leanception para ver qual é esse mínimo, ou seja, você define esse negócio para em seguida você tá rodando uma Leanception, você teria um canvas do BMG e também um canvas do MVP, onde você tem essa hipótese e como é que você vai estar validando isso, né? E também eu adicionei aqui, imaginando um portfólio Kanban, né? Um Kanban portfólio, Kanban de iniciativas, né? Ali onde você tem o momento do analyzing, né? Do analisando, né? Aqui eu acho um ótimo momento de você estar aí sim rodando o MVP, porque você já
fez todo um trabalho de coletar ideias de várias origens, né? Fazer uma avaliação, às vezes, binária, priorizar, ver se é viável aquela ideia, refinar mais aquela ideia, aí sim você está trabalhando aí, identificar esse MVP mínimo para aí você passar para uma implementação, né? E agora falando especificamente dos horizontes do crescimento, né? Bom, o horizonte de crescimento ele verifica aí 3 horizontes, né? O horizonte 1, que é o que você, o seu BAU, né? O que você faz, a sua vaca leiteira, né? O que você já está estabelecido, né? Você já está fazendo isso, o seu produto principal é de onde o seu dinheiro vem, né? Normalmente você tem um investimento aí em torno de 70%, né, aqui para, né, para manter esse horizonte 1. É o seu produto aí que mantém. Só que o que te trouxe até aqui talvez não te garanta o futuro. Então, você tem que estar olhando um pouco mais para frente, ainda em cima do seu produto, talvez um novo mercado para ele, novas funcionalidades, aí você começa a investir aí em torno, sei lá, 20%, olhando um pouco mais para frente, alguns anos à frente aí, né, para evoluindo o seu produto, pensando aí nos seus concorrentes, tá? Enquanto no Horizonte 1 é muito focado na melhoria operacional, né, melhoria dos processos. Só que não, só que mesmo olhando um pouco para frente, ainda você tem um risco, porque hoje em dia os seus concorrentes aparecem de qualquer lugar, né? Você não necessariamente do seu nicho de mercado, você pode ter um concorrente inesperado com um produto disruptivo que pode acabar com o seu negócio, né? E então você tem que estar olhando mais para frente ainda, para, né, tentando antecipar essas tendências, buscando não só novos mercados, mas também talvez novos produtos, um produto que nós chamaríamos aí de disruptivo, né? Tem uma máxima que fala o seguinte, né? Se alguém vai matar o meu negócio, né, que seja eu. Essa é a ideia, né, de um empreendedor que consegue conceber produtos disruptivos ou que tem a coragem de, né, buscar esses produtos disruptivos. Alguns empreendedores não têm essa coragem, né? Alguns nem estão mais no mercado, né? Teve aquele receio de canibalizar o seu próprio negócio, e aí alguém fez isso por ele, né? É até um pouco forma lúdica que a gente entender um pouco mais esses horizontes do crescimento. Vamos imaginar que no horizonte 1, né, ninguém andava de cavalo, um dia eu tive uma ideia, comecei a criar cavalo para as pessoas montarem, né, cavalo, andarem de cavalo, aí, percorrerem longas distâncias com cavalo. Só que daí esse mercado foi tomado por outros criadores de cavalo, e aí todo mundo criava cavalo. E aí eu comecei a, em algum momento, pensar assim, bom, como é que eu otimizo esse fluxo? Como é que eu consigo colocar um cavalo mais rápido no mercado? Né? Como é que eu consigo treinar mais cavalo com menos pessoas? Eu busco aí, todo momento aí no meu processo de vaca leiteira, aí, como é que eu otimizo o meu processo. Só que estou preocupado porque pode ser que algum dia alguém crie alguma coisa para o cavalo que eu fique sem mercado. E pode ser que daí eu comece a explorar como é que eu aumento o valor, né, do cavalo. Aí alguém, né, comecei a inventar um negócio chamado roda. Eu pensei em colocar uma carroça amarrada no cavalo. Isso aí bombou, né, estourou, o pessoal usou muito isso daí do cavalo puxando uma carroça, até que o momento aí isso vai se tornar também aí não vai ser mais um diferencial, né? E aí eu vou ter que pensar isso também, mas agora eu estou investindo nisso para um longo prazo, aí começar a trabalhar com carroças e começa a ter um resultado já bem interessante. Mas eu estou preocupado que algum dia isso também vai ter muita concorrência. E aí, de repente, né, eu estou lá investindo em outras coisas malucas aí que não precisaria do cavalo. E isso talvez a gente pudesse encarar como alguma coisa que fosse de fato disruptiva, né? Então, o horizonte 1 seriam melhorias no processo, como comentei, o horizonte 2, melhorias no meu produto, e o horizonte 3 aí, algo de fato disruptivo que pode, inclusive, matar o negócio de cavalos, tá? E voltando aí para Inception, né? Bom,
um ciclo normal, né, de design thinking, eu vou ter lá ideias que vão ser trabalhadas, e eu poderia, por exemplo, usar um design sprint em algum momento aqui, até para validar hipóteses, né? E aí sim eu poderia estar rodando uma inception para definir um produto mínimo viável, para daí implementar com algum framework ágil, tá? E isso, pensando aí nos 3 horizontes, como é que poderia ficar, pessoal? Esse que é o ponto aqui, tá, da palestra. Um horizonte 3, tá? É uma coisa assim, vou ter várias ideias, várias opções, e muitas delas não vão se mostrar suficientes para rodar um MVP, né? Então, aqui eu vou estar fazendo muita pesquisa, tentando levantar hipóteses, vendo quais que fazem sentido, talvez aí fazendo algumas experiências, além de pesquisas, um pouco de design sprint, né? Tentando encontrar qual que é o maior ponto de dor, de contato, como é que isso, que solução que eu posso dar para esse ponto, né? Experimentando e descartando opções que não necessariamente elas vão vingar. Então, aqui, eu diria que a gente tem muito mais um processo de descobrimento do que um processo de definição. Então, aqui você vai ter, sim, Leanception, mas só para aquelas ideias que se mostraram viáveis assim, para seguir, né, num processo de MVP. Tá? Então, aqui é muito mais, por exemplo, né, design sprint, algumas outras técnicas aí. Já no horizonte 2, né, já são coisas aqui que é um produto que você já tem, né? Não é uma coisa disruptiva, assim. Muito daqui você vai acabar levando para frente. Talvez até tenha um equilíbrio aqui, né? Entre o que eu estou fazendo, por exemplo, em design sprint, fechando hipóteses aí, além de outras técnicas, tá? Essa aqui é só um exemplo, e aí usando Leanceptions aí para criar, de fato, MVPs, tá? Aí já começa a ter mais um equilíbrio. Só que quando a gente fala no horizonte 1, você vai ter muito pouco sobre levantamento de hipóteses, assim, de fato, como hipóteses de coisas inovadoras, embora nada impeça que você tenha alguma coisa sobre isso, mas é uma quantidade bem menor, provavelmente. E mesmo a Leanception, ela talvez comece a não fazer muito sentido. Se você, de fato, utilizar a Leanception para definir um MVP, porque você quer validar uma hipótese, né? Porque aqui são coisas que são bem mais previsíveis, né? São mais requisitos do que hipóteses, né? Como diria o Fábio Aguiar, lá do PBB. E nesse ponto aí que você talvez esteja utilizando menos dessas Leanceptions aí, tá? Então, e a mesma coisa de métodos, né? Você vai usar muito método de ágeis aqui talvez nem tudo vai ser construído, e aqui você pode também utilizar métodos ágeis, mas aqui também pode ser que você opte por métodos mais tradicionais para construir isso, né? Um waterfall tradicional, né? Eu acho que Lean sempre tem o seu benefício, né? Não vejo um empecilho em usar um modelo Scrum também, mas também não veria um problema de você até terceirizar esse trabalho aqui, né, com parceiro de longo prazo, porque são coisas bem mais previsíveis aí de estar fazendo, não necessariamente você precisa de fato aí estar validando hipóteses na maior parte das situações aí, tá?